Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós estamos aí em meio a um intenso debate na sociedade sobre a situação política do nosso país. É uma situação muito delicada, um momento muito difícil. Talvez o momento mais difícil que nós já presenciamos ao longo das nossas vidas. E qual deve ser o nosso comportamento de um cristão para com estes assuntos? Em rápidas palavras, eu gostaria de ler Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1. Está escrito assim: toda alma esteja sujeita às autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são para terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Eu estou usando a Bíblia de Estudo Pentecostal, do qual o comentarista, o editor geral, Donald Stamps, ele traz um comentário sobre esta passagem do capítulo 13 de Romanos. E no ponto 3 do seu comentário, comentando ele Romanos 13, versículo 1, no ponto 3 ele diz algo aqui muito interessante que eu achei bastante apropriado. Ele diz: Paulo descreve o governo. Governo. Não se deve confundir governo com pessoas, não se deve confundir Estado com pessoas. O Estado não passa, as pessoas passam. O governo, né, o poder, o governo, ele não passa, as pessoas passam, os políticos passam. Paulo descreve o governo tal qual ele deve ser. Quer dizer, ele dá um modelo exemplar de governo, um modelo ali aceitável de governo humano. Quando o governo deixar de exercer a sua devida função, ele já não é ordenado por Deus, nem está cumprindo com o propósito que Deus deu para ele. Quando, por exemplo, o Estado, que é o governo, que é o poder, né? Que é o poder constituído sobre um povo, o Estado, exige algo contrário à palavra de Deus, o cristão deve obedecer a Deus, mais do que aos homens. Aí ele coloca algumas referências como Atos 5:29, Daniel 3:16 ao 18 e Daniel 6, do 6 ao 10. Veja, às vezes as pessoas fazem uma confusão. Ah, ele está lá governando, ele é uma autoridade, foi Deus que constituiu. Não, de maneira nenhuma. O anticristo vai ser uma autoridade política. Permissão de Deus? Sim. Mas Deus que colocou? Não. É uma permissão de Deus. Mas os homens terão esse tipo de autoridade por quê? Porque eles rejeitaram a Cristo. E como resultado das suas escolhas de rejeitarem a Cristo, cairão nas mãos do anticristo, um político. Então veja que existem situações que são consequências das escolhas humanas, o livre-arbítrio. Ora, onde está o livre-arbítrio? Então, eu pergunto, foi Deus que colocou Hitler como governante na Alemanha? Uma Alemanha
de tradição cristã, uma Alemanha de tradição protestante. Martinho Lutero era alemão. Foi Deus que colocou o Hitler lá para matar judeu, para matar pessoas, para perseguir pessoas, para fazer a guerra. Foi Deus que colocou o Mussolini na Itália. Foi Deus que colocou o Fidel Castro para subjugar o povo cubano. Foi Deus que colocou o Chaves, Hugo Chávez, para subjugar e trazer miséria e pobreza para o povo venezuelano? Não! Foram escolhas de homens, escolhas erradas. Não, não se pode aceitar isso. Este é um tipo de pensamento equivocado. Olha aqui, um homem respeitado no mundo inteiro, comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, dizendo: se o governo faz aquilo que Deus determina, ele está debaixo do guarda-chuva de Deus. Se ele sai, ele já não é mais uma autoridade constituída por Deus. E se ele já não é mais uma autoridade constituída por Deus, nós não temos o dever de respeitá-lo como cidadão que somos. Nós temos o dever de respeitar as leis, o Estado, as leis que vêm de encontro com a palavra de Deus. Se a lei, se o governante não está de encontro com a palavra de Deus, nós não temos a obrigação de reconhecê-lo como nosso líder no nosso país. Quer ver um exemplo? Ó, vamos para o livro, segundo livro de Reis de Israel, capítulo 3, versículo de número 14. Diz assim: E disse Eliseu: Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Eliseu, o profeta do Senhor, está se dirigindo, está falando com o rei de Israel, o rei das 10 tribos do norte, quando o reino se dividiu, 10 tribos para cima, 2 para baixo. Rei de Israel, o rei Jorão, que era descendente de Acabe e que era um homem que fazia mal. Está escrito em 1 Reis, capítulo 3, versículo 2, que ele fazia mal aquilo aos olhos do Senhor. Era um homem ímpio. E no momento ali de dificuldade, estava faltando água, eles precisavam de um milagre, o exército estava sedento, chamaram o profeta Eliseu, na intenção de que Deus usasse o profeta Eliseu para realizar um milagre. Eliseu foi, por piedade do povo, por piedade dos soldados. É um dever nosso amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Eliseu foi. Só que quando Eliseu vai se dirigir a este político, esse governante corrupto, ele diz: olha, fique sabendo que se não fosse por causa de Josafá, Josafá era o rei de Judá, a parte sul de Israel. Era um homem piedoso, temente a Deus. Eliseu disse: se não fosse por causa de Josafá, eu sequer estaria aqui. Eu não te olharia, você não iria me ver. Eu não te respeito. É isso que ele está dizendo. Eu não te respeito como rei. Você é um homem ímpio. É isso que ele está dizendo. E aí, como é que fica? Como que fica esses pastores da atualidade que pegam um político sabidamente corrupto, ladrão, que pegam um político sabidamente contrário à palavra, a favor de drogas, liberação de uso de drogas, a favor da liberação de pequenos furtos, pequenos roubos, a favor do aborto, que é crime pior do que o aborto, o assassinato de inocentes. Você já assistiu aquele documentário O Grito Silencioso, onde um médico mostra imagens reais do momento em que é realizado um aborto, o desespero do bebezinho dentro do útero da sua mãe, coração acelerado, que é coisa pior do que um aborto. Aí você pega um político que é a favor do aborto e coloca ele como um homem pelo qual a igreja deve orar e abençoar, um homem pelo qual nós devemos respeitar e honrar. Que é isso? Isso não tem respaldo bíblico.
Um homem desse, a gente deve orar pela conversão dele, pela mudança de vida dele, mas como governante, é péssimo, é um monstro. Como governante, é uma pessoa que merece total desprezo. Qual foi a atitude de João Batista com Herodes? Ô Herodes, vem cá, eu vou te abençoar, vou orar com você. Vem aqui comigo aqui, vamos dividir o púlpito, vamos dividir a tribuna. Foi assim? Não. Ó, Herodes, fica sabendo, você está em adultério, você tomou a mulher do teu irmão. Está escrito isso em Marcos capítulo 6. O que custou isso para João Batista? João Batista virou conselheiro do rei Herodes? João Batista virou cantor dos eventos oficiais do rei Herodes? João Batista virou o pregador preferido do rei Herodes? Não. O que custou a João Batista? Custou a vida. Foi decapitado por causa dessa atitude que ele teve, em reprovar o pecado de Herodes. Como cristão, nós devemos orar pelas autoridades, pelo país, pela nação. Mas eu, particularmente, analisando esses versículos, essas referências, essas passagens bíblicas, eu particularmente não vejo obrigação da minha parte em respeitar como o meu presidente um bandido, um ladrão, um abortista. É o meu dever orar para que o Senhor Deus estabeleça justiça. Sabemos que essa justiça virá com o reinado de Cristo na terra. Sim. Mas será que nós podemos pedir a Deus por governantes mais justos, mais retos, menos corruptos? Claro que podemos. Lógico que podemos. Olha para Israel, quer ver o relacionamento de um povo com o seu país, com a sua nação, com os seus políticos? Olha para Israel, Antigo Testamento. Se no Novo Testamento Jesus vem e diz: o meu reino não é deste mundo, se no Novo Testamento Jesus vem e implanta a igreja na terra, e esta igreja é formada de homens e mulheres que estão aguardando a volta de Cristo, mas que não perderam a sua identidade, a sua nacionalidade, que devem sim deveres ao Estado, o próprio José e Maria, quando o imperador, quando o governador implantou ali o censo, eles vieram a Belém de Judá cumprir com os mandamentos, com as ordenanças do Estado. Então nós temos a nossa obrigação como cidadão brasileiro cumprir com as leis do nosso país e exigir dos políticos que nós elegemos com o nosso voto e que nós sustentamos com os nossos impostos, que eles sejam justos, que eles sejam honestos, que eles valorizem a vida. Não é possível que um ovo de tartaruga tenha mais valor do que um bebê. Não é possível que o país sustente um Instituto Chico Mendes, que protege os ovos de tartaruga, e um político, um presidente, fale abertamente de liberar o aborto. Não é possível que um bebê no ventre de uma mãe vale menos do que um ovo de tartaruga. Então que o Senhor Deus nos ajude, o Senhor Deus tenha misericórdia do nosso país.